Então vamos lá, pessoal. Atendendo então o pedido dos inscritos, né? E alunos também, para que os que estão adquirindo o meu operacional agora apareçam dúvidas. Quando aparecem as dúvidas, o pessoal forma o pregão que eu venho aqui e coloco a público, para que não tenhamos dúvidas de como essa estratégia pode proporcionar diversas opções operacionais para que o operador tenha o conforto maior nas suas operações. Então, como eu posso fazer isso? Eu vou dar um exemplo aqui que pode ser mantido como regra, vamos dizer assim. A gente pode manter uma certa opção operacional da estratégia de acordo com a margem de garantia que a gente tem alocada na corretora e é a nossa realidade financeira. Se tu tem um capital grande para colocar, beleza, tu vai buscar mais pontos, né? Mas se tu não tem essa potência financeira suficiente para buscar tantos pontos, porque tu tem que lembrar que num operacional, quando você dá entrada, deixa eu parar ele aqui, deixa eu parar o mercado aqui, para a gente conversar só um pouco para ter um entendimento. Deixa eu colocar também uma situação aqui para a gente continuar a nossa conversa, só um momentinho. Então vamos lá, aqui foi um segundo só, mas eu demorei um pouquinho, pessoal, porque eu fui atender um inscrito que mandou uma mensagem para mim relacionado. Veja como é as coisas, veja que eu estou cantando a pedra antes que ninguém nem sabe o que vai acontecer. Eu estou falando algo que já aconteceu aqui ainda para o futuro, vê? Que interessante. Quando a gente trabalha com a verdade, com transparência, a coisa é bem diferenciada. Existe aí eu vou fazer o seguinte, depois eu falo sobre isso. Vamos focar aqui primeiro nessa primeira aula, depois eu foco nessa outra situação. Eu gosto de comentar a situação em tempo real assim, quando acontece, para o pessoal sentir e ver que realmente a coisa é verdadeira e a situação é com transparência. Eu gosto de trabalhar com transparência. Bom, vamos lá para a nossa aula aqui. Isso aqui, quem tem o operacional sabe onde está todos os indicadores que eu uso na tela aqui, na janela da tela, né? Na janela da corretora, do gráfico. Então, se o mercado for até essa linha aqui, ele vai autorizar uma compra. E se vier aqui embaixo e romper a mínima do candle de referência aqui, que é o 0,1, ele vai autorizar uma venda, mas não é baseado em rompimento de candle. Minha estratégia não é baseada em rompimento de candle. Vou falar de novo, mais uma vez e novamente, para não ter dúvidas. Meu operacional não depende só do rompimento de um candle de referência como base de entrada de uma operação. Não, existe uma sincronização de informações para poder autorizar essa façanha. Para autorizar uma entrada de compra ou de venda, existe uma sincronização de informações contidas aqui na tela. Quem é aluno sabe do que eu estou falando. Para poder autorizar uma entrada. Nesse caso aqui, vamos dar play aqui enquanto o mercado anda. Nesse caso aqui, deixa eu segurar um pouquinho porque está acelerado. Nesse caso aqui, nós temos aqui, ó, 26 pontos aproximadamente de drawdown. Isso a estratégia já mostra antes de tu entrar, antes de decidir se vai ser compra ou se vai ser venda. A estratégia está te dizendo, se for compra, tu vai ter de drawdown tantos pontos. Se for venda, tu vai ter de drawdown tantos pontos. Ela já te diz o que vai acontecer e lá do que o mercado for, ela vai te posicionar, mas antecipadamente a estratégia vai te informar o que é que pode acontecer se caso o mercado vir contra a tua ordem. Então, como é que eu posso dizer? Aplicando uma das opções, olha só, uma das opções que esse operacional proporciona ao operador como opção de operacional, no caso, você aqui já está lendo, ela está te informando o que está acontecendo e o que pode acontecer antes de tu entrar.
Tendo em vista isso, o que é que o operador faz? Ele vai ter que observar a margem de garantia que ele tem alocada na corretora. É o suficiente para ter um drawdown de R$260 e reverter com uma quantidade de contratos compatíveis a isso aqui. Porque esse negócio de dizer, aqui você tem um contrato posicionado e reverte com 3 para ficar com 2, tu tem que buscar 30 pontos para tu sair no teu objetivo. O mercado vai ter volatilidade suficiente de andar 30 pontos para tu chegar no teu objetivo. E detalhe, quem diz isso, quem opera dessa forma, não tem a certeza de onde o mercado está indo. Será que ele está no lugar certo? Será que ele está posicionado certo? E buscar uma quantidade de pontos tão grande no dólar, cara, é inadmissível a estratégia que se baseia em rompimento de candle só. Simplesmente rompeu a mínima do candle referência vende, rompeu a máxima do candle referência compra. Inadmissível esse tipo de situação. Quem fez isso não se preocupou nem com o seu próprio capital e muito menos com as pessoas que acreditaram no seu trabalho e disponibilizaram dinheiro suado, preocupado, sofrido, para poder adquirir aquela estratégia, para ter um conhecimento a mais e se frustra mais à frente, a longo prazo, que não se sustenta. Então foi por isso que eu não disponibilizei meu operacional antes, porque eu precisava ter certeza do que eu estava aplicando, do que eu ia oferecer, para poder não colocar em risco se coloca porque é mercado financeiro, mas seria o mínimo possível e dando opções operacionais para todo tipo de cenário. Essa estratégia há sim condições para isso, foi estudada, foi trabalhada para chegar a esse nível. Então eu mostro e provo. E quem tem o meu operacional sabe do que eu estou falando. Então está sendo aqui um cenário diferenciado que a estratégia já te mostra o quanto de drawdown tu pode ter antes de entrar na operação. 26 pontos com um contrato, R$260. Tua margem de garantia suporta tu entrar e colocar a tua reversão, porque a hora que, se ele romper para baixo, ele vai te posicionar aqui nessa linha para uma reversão, se caso o mercado vir contra. E se ele romper para cima, ele vai te posicionar aqui, o drawdown vai ser o mesmo. Mas tu tem condições de virar aqui uma reversão com a quantidade de contrato compatível. Porque de 26 pontos com um contrato, R$260, beleza. Mas na próxima reversão que houver, se houver, aí tu vai ter que dobrar a quantidade de contratos. Tu vai ter que ter a quantidade de contrato que seja compatível para 10 pontos, 8 pontos, 12 pontos. A minha estratégia ela vai para até 12 pontos. 12 pontos tu tá dentro dela. Então tu tem uma opção bem ampla de operacionais com a mesma estratégia, como por exemplo, num cenário desse aqui, eu posso colocar aqui, ó, se ele vier para cá, 0,94, 5.094, vamos lá, 5.094 seria aqui uma venda, não é isso? Uma venda, tá, uma venda aqui. Se ele pegar aqui, vai ser uma venda, né? Eu vou ficar vendido. E aqui no 119, eu não trabalho dessa forma, eu prefiro trabalhar entrando no mercado, tá? Mas aqui é um exemplo operacional da estratégia, então eu estou informando aqui na prática como funciona, respondendo a alguns alunos que tiveram a dúvida da situação que aconteceu nesse pregão. Por sinal, nesse pregão eu coloquei aqui, eu estava em conta real, mostrei aqui no canal, só com uma margem de R$300. E eu arrisquei a entrar numa operação dessa, me arriscando com R$300, com um drawdown enorme. Eu não tinha condições de fazer reversão, fui estopado pela corretora. Fato, vou fazer o quê? Mas eu não operei de uma forma que pode ser operada nesse operacional. Como, Rafael? Como é que você quer dizer isso? Qual a outra forma de operar com ele? Simples. Aqui, ó, 0,94 menos 5 pontos.
0,94, 0,90, né? 0,90, não, 0,89. 0,89. Aqui for pegar uma venda, eu estou vendido. Aqui comprado. 119 com 5 pontos dá quanto? 124. 124, não é isso? Pronto, aí se pegar aqui é uma compra, eu vou colocar uma venda com 5 pontos de um contrato aqui. Pode ser feito assim na pedra, antes de acontecer a entrada, você já pode, porque a estratégia já te diz aonde tu vai ter tua reversão. Aí aqui tu vai calcular e vai aguardar acontecer. Se for venda, tu já vai se posicionar lá com a tua compra. E se for compra, tu vai se posicionar numa reversão com a tua venda. Uma opção operacional. Eu não faço dessa forma. Eu prefiro entrar comprado a mercado. Eu acho melhor comprar a mercado. Autorizou, eu entro comprado, entenderam? É assim que funciona para mim. Então vou apagar tudo aqui. Dei um exemplo aqui da quantidade de negativo que o operacional vai te deixar. Então vamos aguardar aqui o mercado continuar para a gente andar com a nossa estratégia aqui para ver o que é que vai dar. Então a riqueza de detalhes que essa estratégia dá é imensa. Mas eu tenho condições de operar com essa quantidade de contrato contra a minha ordem? Não. Não tem. Com uma ordem, com um saldo de R$300, entrar numa operação de 260 contra 226 pontos. Porém, mesmo assim, eu tenho condições de diminuir a quantidade de pontos que eu estou em busca de um objetivo. Então não é necessário buscar 8, 10, 12 pontos não. Até 12 pontos eu estou dentro da estratégia. Ela me dá esse leque de opções para operar. Então se autorizar uma entrada aqui, eu vou buscar 5 pontos. 5 pontos, ó, ele está procurando uma venda aqui. Se ele entrar numa venda, eu vou buscar 5 pontos. Com isso, o que é que eu vou fazer? Potencializar ainda mais a assertividade do meu operacional. Entrei aqui, ó, 5 pontos. 5 pontos. Agora vem um detalhe. Deixa eu parar a operação aqui. Aí vem um detalhe. Eu venho colocar aqui a minha ordem de reversão se caso acontecer. Deixa eu só ver aqui com a estratégia. Um momento. Pronto, vamos lá. Já coloquei aqui posicionado, entrei, foi uma venda, a estratégia autorizou uma venda, mas já me posicionou aqui bem antecipada. Lembra que eu mostrei? 25 pontos, pessoal. 25 pontos com um contrato dá R$250. Aí eu vou reverter aqui com quanto para poder dar o meu preço? R$250. Com um contrato não dá, né? Para buscar 10 pontos seria. Vamos buscar 10 pontos. Aí 10 pontos seria quanto? Dois contratos, né, que daria 200, ainda não dá. 3 contratos que daria 300 com 10 pontos. Mas eu estou buscando 5. Então não são mais 3 contratos, são 6 contratos. É o dobro, porque eu vou diminuir pela metade minha caminhada para o mercado vir me pagar, para o preço andar suficiente para me pagar. Ó, e está indo contra a minha ordem lá. Então se der para 10 pontos, seria 3 contratos para me devolver esse prejuízo e me dar R$50 de lucro. Não é isso? Com 3 contratos. Só que com 10 para 10 pontos de objetivo. Só que eu estou trabalhando agora com o operacional, com uma das opções que ele oferece, de buscar 5 pontos, potencializando mais ainda a assertividade dessa estratégia. Então 3 pontos não vai suprir. Eu vou colocar 6 pontos, 6 contratos. 6 contratos, para poder me deixar no positivo com 5 pontos, nesse cenário aqui, de um Drawdown de 25, espera aí um momentinho só, de 25 pontos. Se ele chegar a vir aqui me estopar e reverter, ele vai ter condições de vir aqui e me pagar 5 pontos e me tirar no positivo. Por quê? Porque se eu buscar 10 com um contrato é R$100, se eu buscar 5 pontos com 2 contratos dá os mesmos R$100. Então é mais fácil o mercado andar 5 pontos após a estratégia autorizar
te reposicionar, te colocando do lado certo que o mercado vai. Ele acabou de mudar posicionamento de tendência, de uma micro tendência, que a gente opera micro tendências. Ele acabou de mudar o posicionamento de uma micro tendência. Será que ele não vai ter condições de andar 5 pontos? Provavelmente, né? Será que ele tem condições de andar 8, 10? Se torna um pouco mais difícil, não é impossível. O nível de assertividade dessa estratégia é muito alto. Com 9, com 8, com 10 pontos, até 12 pontos. É um nível muito alto de acerto. Só que se você diminuir a quantidade de objetivos para 5 pontos, você potencializa 20 vezes mais ainda positivamente ao teu favor, porque 5 pontos, principalmente o dólar, ele é muito respeitador, ele vai sim te proporcionar 5 pontos numa reversão, numa entrada que você der direcionada, porque tu tem um operacional que está te colocando com a certidão, com a precisão muito grande aonde realmente o mercado vai. A diferença está aí. Não é qualquer estratégia que vai com 5 pontos te pagar, não. Por quê? Nem toda estratégia, não estou desmerecendo ninguém, eu estou falando da minha, eu estou fazendo o backtest, a aula da minha estratégia, onde ela é calculada, realmente ela foi projetada para isso, para dar o posicionamento correto, para deixar o aluno, o operador, do lado certo do mercado. Então, a partir do momento que tu está do lado certo do mercado, será que ele não vai andar 5 pontos? Será que ele não vai andar 8 pontos? Será que ele não vai andar 10? Será que ele não vai andar 12? Até 12 tu está dentro do operacional. Só que tu reduzindo essa quantidade de objetivo que tu almeja, tu vai potencializando mais ainda a tua assertividade. Porém, infelizmente, a questão do drawdown, onde a estratégia calcula e te posiciona, isso não muda. Ela vai permanecer a mesma. E num cenário desse aqui, com 25 pontos contra a tua ordem, 10 pontos para tu ir buscar de objetivo, para te pagar e te deixar no lucro, uma conta mais fácil de se entender, com um contrato, tu vai ter 100 reais, então não paga 250, correto? 2 contratos, 200 reais, ainda não paga os teus 250 de drawdown de negativo que tu vai ficar. 3 contratos, sim, paga os 250 e sobra 50. Beleza, que só as taxas vai lamber praticamente a metade disso aí, mas tudo bem, não vamos falar disso agora não. Beleza, 300 reais com 3 contratos, 10 pontos, beleza, mas teu objetivo agora tu não quer 10 pontos, tu não quer arriscar 10 pontos. Tu tá vendo o mercado com um drawdown grande, inicial aqui, o Avoque, daqui a pouco eu falo do Avoque, que tá dando informações do Avoque, ó. Do Avoque mesmo. Te dando informações. E tu não queres se arriscar, tu vai entrar com a operacional potencializando mais o teu acerto. Tu quer sair rápido de uma operação no positivo, que teu interesse é sair no positivo. E tu tem um saldo pequeno para poder suportar isso. Beleza? Então tu entra com um drawdown, com um contrato só e arriscando, mas potencializando a tua saída, aumentando tuas chances de sair positivo. Não, eu tenho suficiente margem para suportar esse drawdown, beleza. Então tu vai potencializar a tua saída, colocando a quantidade de contratos que seja compatíveis ao drawdown que tu vai sofrer. 3 contratos, paga esse drawdown aqui de 25 pontos, paga, beleza. Mas tu precisa de mais o dobro para poder sair no positivo. Por quê? Porque com 10 pontos tu sairia, mas tu tá com 5. Tu diminuísse pela metade essa caminhada que o preço vai ter que fazer para poder te pagar. Então o que é que eu vou ter que fazer? Colocar aqui 6 pontos. 6 contratos, quer dizer. 6 contratos, 125 aqui, ó. Uma compra, eu vou colocar uma venda, 125 aqui, ó. Pronto, 5 pontos. Com 6 contratos, mais o que tu tá posicionado. Ainda tem isso. Um contrato a mais. Então, ele vai pagar aqui um contrato que tá, vai ficar posicionado com 6 para te pagar aqui em cima. Ele vai derrubar um aqui, vai ficar 6 para te pagar aqui. Então, essa é a conta que é compatível a esse tipo de drawdown. Então, veja o leque de opções que a estratégia dá.
Vamos dar continuidade aqui e vamos falando. Se apagou. Tá. Então veja como foi rápido. Pagou aqui 5 pontos. Já tirou tudo no positivo. Então 5 pontos para ir buscar é bem mais suave. E vai potencializar mais ainda teu nível de acerto com essa estratégia. Porque ela te posiciona do lado certo. Tu tá do lado certo. Só que tu não sabe se tem volatilidade suficiente de buscar teu objetivo. Mas tu tem de 1 a 12 pontos para trabalhar. Então cabe a tu fazer o cálculo necessário. Opa, peraí. Deixa eu ver aqui uma coisa. Deixa eu ver que eu já volto aqui. Então vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Eu fiz só montar aqui para a gente ter uma base, uma noção. Deixa eu diminuir um pouco aqui para a gente ir conversando e eu poder explicar o suficiente aqui para ver se dá tempo. Porque muito rápido às vezes a gente perde o time, né? Então assim, o que é que está acontecendo aí? São vários cenários. Se a gente potencializa aqui a nossa estratégia, potencializa o nível de acerto que ela tem, consequentemente a gente vai também agredir a quantidade de contratos que são necessários para absorver um drawdown caso a gente tenha. Então aqui a gente tem aproximadamente, vamos ver aqui ó, de 25 pontos com um contrato de R$250, mas eu não estou na estratégia ainda, quer dizer, eu não estou na operação. Eu sei onde é que eu vou ficar posicionado, porque eu tenho aqui todos os indicadores que eu preciso para saber e já estou montado aqui, ó, 25 pontos, já estou pronto e preparado. Eu já deixei na pedra, eu gosto de entrar manual mesmo a mercado, eu gosto de entrar a mercado. E eu fiquei posicionado ali com 5 pontos, estou com um contratinho só e estou na briga, estou na batalha. O que é que o Avoke está me dizendo para me auxiliar? Essa barra do Avoke aqui está com a agressão delta muito boa. Isso está me animando. Isso não quer dizer também que o mercado vai lá. Tá entendendo? Isso não quer dizer que o mercado vai lá em cima. Mas está me deixando aqui com mais conforto. Porque o nível lá de agressividade intensa que está tendo lá está superior ao nível que aconteceu na barra anterior. E não está tendo divergência aqui, pelo menos até então. Isso me deixa confortável. Porém, deixa eu parar aqui o mercado para a gente conversar. Ele autorizou uma entrada de compra e ainda não teve volatilidade de chegar lá. Ó. Ele andou, mesmo que seja potencializando a minha saída com a assertividade que esse operacional tem, ele só andou aqui depois que autorizou a entrada de compra, o mercado ficou comprado, a estratégia me orientou e disse, ó, o mercado de dólar nesse momento, por enquanto, ele é comprado. Mas só andou 1 ponto e pouco, não chegou nem a 2 pontos para andar aqui ao meu favor. Voltou isso aqui tudo fazendo um possível reajuste, que aqui dentro existe pontos de possível reajuste, que lá na aula matriz, lá no começo, eu mostro como a gente montar, configurar toda a plataforma e calcular 2 possíveis pontos de reajustes, ou eles podem ser também possíveis pontos de objetivos, calculando matematicamente correto possíveis pontos, que são possíveis pontos extraordinários, são muito potentes, muito potentes, fazem toda a diferença, auxiliam muito nas operações, e lá na aula está dizendo tudo isso. Então aqui a gente tem essas situações, que aqui em cima tem pontos de objetivos, e aqui embaixo, da ordem que a gente está, possíveis pontos de reajustes, e o mercado pode estar vindo fazer isso. Porém, a estratégia já me disse também aonde eu estou com minha reversão, aqui com 25 pontos aqui embaixo, ó. Se o mercado vir até aqui, ele vai me reverter para uma venda. Eu sei se ele vai ter a volatilidade suficiente para vir me pagar 5 pontos? Não sei, mas eu potencializei mais ainda o meu nível de acerto. Porém, eu tenho que ter aqui o suficiente para, nesse espaço, esse curto espaço que eu potencializei o meu acerto, ser compatível ao drawdown que o mercado vai trazer para vir para cá, porque é exatamente aqui que ele reverte. Ele pode vir para cá, fazer isso aqui, para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. Se ele não chegar aqui nesse candle aqui, porque quando abrir o candle número 4, a estratégia já vai me reposicionar em outro lugar.
Mas se não tocar onde a estratégia está dizendo que o mercado reverte, ele não reverte, ele não reverte, ele não reverte. Quem é aluno, quem tem a estratégia, sabe do que eu estou falando. Então isso aqui é uma aula muito grande, muito ótima, porque todo mundo sabe onde estão as coisas, os que estão adquirindo meu treinamento. E para quem não adquiriu, está vendo uma explicação de uma estratégia diferenciada, que realmente é sólida e traz resultado. Isso aqui é muito transparente, entendeu? Até para quem não é aluno, está vendo que a explicação tem fundamento de tudo que eu estou falando. E eu provo porque a aula lá mostra tudo que tem aqui. Quem é aluno sabe do que eu estou falando. Então, para eu ter essa distância aqui de drawdown contra mim, se o mercado reverter, eu tenho que potencializar isso também. E, infelizmente, para isso eu preciso ter margem de garantia compatível, concorda? Então, vamos lá. Se o mercado vir contra mim aqui, a minha ordem, ele vai vir aqui com 25 pontos. Eu estou posicionado com um contrato. Um contrato com 25 pontos, R$250, concorda? Beleza, R$250 que eu vou buscar 5 pontos. É R$50 com um contrato. Um contrato vai resolver meu problema? Não, né? Vamos lá. Um contrato vai resolver meu problema? Não. É R$50. 2 contratos, R$100. Resolve meu problema? Não. 3 contratos, R$150. Resolve meu problema? Não. 4 contratos, resolve meu problema? Também não. Está se aproximando. 5 contratos, resolveu meu problema? Me deixou no 0 a 0. 5 contratos, R$25, buscando 5 pontos como objetivo. Você potencializou ao nível de acerto, porém você agrediu mais ainda a questão de exposição de contratos, né? Então você tem que ter margem compatível para operar dessa forma. Tendo a margem compatível, por isso que é a margem que eu recomendo lá na aula, é sim compatível para fazer isso. Por isso que essa estratégia foi calculada, detalhada ao longo desses anos todos, para que quando eu chegasse o momento certo, que agora está acontecendo o momento certo, de eu mostrar isso aqui na prática e provar que realmente funciona, entendeu? Então aqui eu tenho uma nivelação de problema. Então eu nivelei o problema que eu estava. Então eu fiquei no 0 a 0 em relação a essa operação. Só que eu estou com um gain da outra operação lá que me deu um resultado bom. Um resultado ótimo, por sinal. Então vamos lá. Então aqui eu empatei. Só que eu preciso ter lucro. Eu preciso ter lucro. Mas antes de ter lucro eu tenho que também lembrar de colocar o que eu estou posicionado, que é mais um contrato. Então vamos para 6 pontos, quer dizer, 6 contratos. Só que ainda tem mais outro detalhe, que é aí onde vem a história. Eu consegui resolver tudo aqui e deixei tudo no 0 a 0, praticamente no 0 a 0. Eu preciso de ter meu lucro também. Eu tenho que, já que eu potencializei mais o meu objetivo aqui, eu potencializei mais a minha assertividade com essa estratégia, porque eu sei que ela me deixa do lado certo que o mercado está. Então eu quero um lucrozinho aqui. Se eu estou com 6 contratos, eu vou colocar aqui 8 contratos. 2 contratinhos a mais, pode ser um. Isso fica ao teu critério. No meu caso aqui, na minha visão aqui, na margem de garantia que eu recomendo para adquirir o meu operacional e operar ele da maneira correta, seria esse valor aqui. Então eu vou ficar posicionado com 8 contratos. Se caso reverter 8, não, vou ficar posicionado com 7 contratos, porque vai derrubar um aqui, aí vai tirar esse prejuízo que eu tive e vai me deixar um lucro com 5 pontos. Então é isso a grande pegada. A estratégia te deixa do lado certo, te deixa exatamente onde o mercado reverte, e tu tem a certeza do lado certo que tu tá do mercado. Isso aí eu garanto, que isso aí a estratégia dá. Isso dá. Eu só não consigo prever o quanto ela vai ter de volatilidade a partir do momento que pega um direcionamento. Isso eu não tenho. Eu botando 10 pontos, eu estou dentro da estratégia, beleza. 12 pontos, estou dentro da estratégia, beleza. 8 pontos, eu também estou. Do mesmo jeito que 7, que 6, que 5, que 4, que 3 e que 1 ponto. Eu estou dentro da minha estratégia.
Só que aí eu vou aumentar o nível de assertividade da minha operacional, diminuindo a trajetória que eu preciso que o mercado faça para poder me pagar. 5 pontos só, potencializando assim uma reversão se caso aconteça. Infelizmente é isso aí. A gente está trabalhando com dólar, o dólar é alavancado. A gente não está trabalhando aqui com nem que fosse o índice. A estratégia pega a visão do jeito que funciona no dólar, ela funciona no índice. Só que tem uma diferença. Existe uns detalhezinhos que é mudado de uma estratégia para outra, de um ativo para o outro, para poder ter um nível de assertividade compatível um com o outro nos dois ativos simultaneamente. Porém, existem as mudanças, que não é exatamente igual aqui. Quem adquiriu o dólar, quem adquiriu essa estratégia comigo, eu disponibilizei a informação do que precisa ser mudado para operar no índice. Eu não iria jamais fazer aqui um outro curso para vender de novo uma coisa que só um detalhezinho que muda. Eu seria injusto, eu estou sendo até egoísta com isso. Então eu trabalho da maneira certa, eu trabalho da maneira correta, com transparência, com seriedade. Eu dou total auxílio em relação a qualquer tipo de dúvida que o aluno tenha com os meus treinamentos, com o meu treinamento no caso, porque eu só disponibilizei o dólar. Mas na contrapartida, quando me pergunta, Rafael, quando não fala nada, eu também não digo nada. Eu até estou liberando aqui um assunto, né, que eu nem deveria falar isso. Mas quando adquire o meu operacional do dólar e pergunta, posso usar no índice? Não. Existe uma mudança que acontece. Qual é a mudança? Essa, aquela e aquela outra, e aquela outra, e aquela outra, e aquela outra. Ponto. Aí, peraí. Deixa eu ir aqui. Modificar aqui a situação. Um momentinho. Bom, vamos lá. Olha o que aconteceu aqui. A partir do momento que o próximo candle abriu, a estratégia já reposiciona o operador aonde realmente o mercado vai reverter. Nesse caso aqui que acontece o cálculo, quem faz é a estratégia. Isso não é o cálculo que o operador faz. Quem adquiriu o meu treinamento sabe do que eu estou falando. Nesse caso aqui, partiu para cá. Deixa eu botar a tela para cá, para a gente poder ver. Aqui, ó, deixa eu arrastar para cá. Era aqui antes. A estratégia posicionou desse lado, porque eu estou comprado. Existe muita coisa aqui na tela, os alunos sabem do que eu estou falando. Existe para poder fazer a sincronização das informações para poder ter essa tomada de decisão, que é onde a estratégia orienta. É ali, ó, naquele lugar, naquele preço, que onde o mercado reverte de verdade. Beleza. No candle que estava em andamento aqui, o número 3, o referência seria o número 2. Abriu o número 4, virou referência o número 3. Então, juntando a informação do rompimento da mínima dele, juntando com outras informações, para poder ter a certeza para onde o mercado vai, que não é só a questão de romper a mínima dele, não, isso não dá direcionamento. Existem outros indicadores aqui informando essa situação, quem é aluno sabe do que eu estou falando, que orientou eu colocar a minha reversão aqui. Então se ele vir aqui e rompeu, veja que só é meio pontinho, só basta isso. Só que saiu lá de 25 pontos e sofreu uma alteração para 28 pontos e meio. Eu posso até colocar aqui 29 pontos, que fica mais nítido a visão aqui. Então, consequentemente, tendo em vista que eu só quero buscar 5 pontos, com 25 pontos seria o cálculo anterior, aqui eu vou ter que alterar. Aqui eu vou ter que ser mais agressivo aqui, porque eu estou só buscando 5 pontos. A estratégia recalculou, me reposicionou. Pode acontecer dela reposicionar acrescentando pontos, pode, é mais difícil acontecer, mas acontece porque a estratégia calcula exatamente aonde o mercado reverte. Então isso aqui aconteceu, o operador vai acompanhando o que a estratégia vai dizendo. Consequentemente, você tem que fazer o cálculo do tamanho do drawdown que tu está tendo, por conta disso aqui, ó. O drawdown que tu vai sofrer é exatamente calculado com muita precisão pela estratégia, que te dá aonde o mercado vai sofrer uma reversão de micro tendência.
e tu vai buscar 5 pontos, potencializar-se a nível extraordinário, né? A níveis superiores, muito mais além do que você imaginar. Você potencializou sua assertividade com essa estratégia, beleza? Consequentemente, tudo não é flores, né? Só é flores. Tu vai ter que potencializar também a tua quantidade de contratos para tu poder sofrer esse drawdown e sair aqui numa reversão de micro tendência, numa reversão de posicionamento que o mercado estava para uma outra posição, que é do lado certo que tu vai estar, e ele buscar 5 pontos, que é bem mais fácil de buscar do que 10, do que 12, do que 8. E 5 pontos, tu potencializou o teu objetivo. E aqui tu agrediu mais ainda com mais contratos, porque é o necessário para sair dessa situação com o mínimo de ponto possível. Entendeu? Então é isso que eu vou ter que fazer agora. Se eu tinha aumentado, se eu estava aqui, ó, com 25 pontos e estava com 8 contratos, né, no caso, eu agora vou ter que colocar 25 pontos para 29, aumentaram 4 pontos. Então aqui eu vou aumentar com um contrato por ponto. Um contrato por ponto. Então eu tenho que ir para 12 pontos, não é isso? Mais o que eu estou posicionado. Então eu vou aumentar só mais 13 contratos. E eu vou ficar aqui com 12 contratos posicionados aqui. Por quê? Porque ele pode vir aqui rápido, dar um tiro e já pegar aqui a tua ordem. Ele já reverte e já te paga. Então tu sai no positivo. E ele vai tirar esse daqui, ó. Ele vai te tirar daqui. Isso aqui é extremamente necessário para operar de uma forma com essa estratégia diferenciada, que vai potencializar mais ainda a tua assertividade. Muito mais mesmo. Estratosfericamente ao teu favor. Beleza. Só que daqui a pouco, se esse candle aqui não pagar, não acontecer isso, abrir outro, esses 29 pontos pode voltar para 25, para 22, para 18. Entendeu? Só que a partir do momento, eu tenho visto o seguinte, eu já vi esse cenário diversas vezes. Eu tenho visto o seguinte, que no cenário de uma reversão de tendência, de micro tendência, que ele está comprado e ele passa a ser vendido, consequentemente a agressão contrária foi bem superior à agressão que estava em andamento. Vamos dar um exemplo aqui. Eu estou comprado, a agressão de venda foi superior à agressão de compra nesse candle anterior. Então os vendedores tomaram conta da situação, empurrando o mercado para baixo, consequentemente mudando ele de posição e colocando ele para ser vendido, empurrando ele para baixo e passando a ser vendido. A estratégia faz esse cálculo todo e informa aonde realmente ele reverte. A partir do momento que ele tocou lá e reverteu, está vendido, ele já não é mais comprado, está vendido. A possibilidade dele andar 5 pontos, nesse caso aqui, potencializando a tua assertividade, é muito grande, ao extremo. Aí, por conta de um drawdown anterior de 29 pontos, eu, para sair desse prejuízo, desse problema, eu potencializei também a quantidade de contratos. Simples assim, com 25 pontos, abriu o próximo candle, foi para 29, que a estratégia recalculou. Pode ser que aconteça aqui a reversão, e a gente vai ver aqui na prática quanto de negativo vai dar. A gente vai ver aqui. Se acontecer. E se não acontecer o próximo candle abrir, provavelmente vai ser menos. Provavelmente, pode ser mais, pode ser menos. Quem vai calcular a estratégia. Se for menos, muito melhor ainda, porque o lucro vai ser maior. Porque tu fez o cálculo exato. Tu pode mexer no cálculo e diminuir a quantidade de pontos de contrato? Pode, não tem problema. Que seja compatível a te tirar do prejuízo, conforme eu calculei ali atrás, e a gente viu juntos isso, e que te deixe num lucro, beleza. Mas também tu tem a opção de deixar, tu tem saldo para isso, tu tá posicionado do lado certo, tu vai ter medo de quê, guerreiro? Tu tá aqui é para combater mesmo, só que tu tá tendo estratégia, tu tem estratégia, tu não tá solto, tu não tá aleatório, tu não tá no achismo, tu não tá em rompimento de máxima e de mínima,
que não te dá direcionamento. Tu tem um avoque aqui embaixo com uma riqueza de detalhes que está te auxiliando, te confortando, te formando quem está dominando a situação naquele momento e a posicionamento que a estratégia te dá, numa sincronização de vários indicadores contidos aqui, quem é aluno sabe do que eu estou falando, para poder te dar o direcionamento que o mercado vai e aonde ele pode reverter. Cara, tu precisa mais de quê? E diminuindo a quantidade da trajetória de pontos a teu favor, do teu objetivo, tu tem aqui uma potência, tu potencializou mais ainda ao nível de acerto da estratégia. Então tu quer o que mais do que isso? Uma aula dessa, gratuita aqui para todo mundo, é um absurdo, porque as minhas coisas é tudo na transparência. Aqui não vem ter esse negócio de estar enganando, de botar, mas bota 2 contratos que tu sai no positivo. Sai não, pô. Não sai. Tu sai assim, isso aqui é a realidade. A estratégia calcula a coisa certa, com precisão. Então vamos dar continuidade aqui. Vamos ver o que é que acontece. Eu estou posicionado com um contrato, cara. Estou posicionado com um contrato, estou do lado certo do mercado. O mercado a estratégia diz que o mercado é comprado. Ele está vindo aqui em alguns pontos de reajuste, que eu mostro isso como é lá na aula. E está mostrando como funciona. Basta esperar e aguardar. Tu está posicionado, tu não tem mais o que fazer. Tu fez todos os cálculos que seriam possíveis aí e para sair no lucro, que tu não entra numa operação para estar saindo com prejuízo. Tu vai tentar o máximo que tu puder de sair no lucro. Olha aí o mercado indo contra. Olha o avoque, o que o avoque está dizendo. Não está nem superior. Os compradores na barra anterior estavam bem superior a isso, mas isso não quer dizer que o mercado vai ser comprado. Não quer dizer que o mercado vai comprado. Olha ali, 120, 130 reais, 150 de negativo, com um contrato só. Mas eu estou do lado certo. A estratégia me deixou do lado certo. É comprado. O mercado de dólar é comprado nesse momento. Eu vou ter que segurar a onda até que isso aconteça. Ou ele vai reverter, ou ele vai lá me pagar lá em cima. Só que se ele for me reverter, eu já estou calculado com o drawdown que foi necessário. Eu sofri aí com a quantidade que foi necessária do drawdown que eu estou sofrendo ele, que é infelizmente inevitável, e saindo aí num positivo com 5 pontos, potencializando mais ainda o meu operacional. No nível de acerto que ele tem. Já é extraordinário o nível de acerto com 8, 10 pontos. Que é o que eu ensino lá na aula matriz. Que é a aula matriz, é uma aula base. É para como montar, configurar a estratégia na tela, como fazer as reversões naquela época que eu gravei o vídeo, naqueles períodos, naqueles cenários, era o que era compatível para aqueles dias. Hoje o mercado mudou, hoje está bem mais forte, bem mais volátil. Naquele tempo era, se eu não me falha a memória, era R$ 25 por cada mini contrato. Hoje é R$ 150 pelo mini contrato de dólar. Nessa data de hoje, de 14/8/2022. E pode ser que você esteja assistindo essa aula aí, nesse vídeo no YouTube, no futuro, daqui a 10, 15 anos, que eu não sei nem quanto é que vai estar nessa data aí que vocês estão, no futuro. Só que quando a minha estratégia foi montada lá atrás, naquela época, era R$ 25 um mini contrato de dólar. Hoje, na atualidade que nós estamos, nessa data de hoje aqui, 14/8/2022, custa hoje um mini contrato R$ 150. Só Deus é que sabe quanto vai custar isso lá para frente, se vai diminuir, se vai aumentar, eu não sei. Mas o que foi calculado naquela época foi compatível para aquela época, e eu coloquei uma sugestão de um capital mínimo de operar com a minha estratégia base. Só que ela dá outras opções operacionais ao operador. E isso eu mostro na aula 2 e mostro na aula 3. Que por sinal, essa aula 3, ela está um espetáculo. A aula 3. Já está disponível lá para quem adquiriu a operacional. Quem já adquiriu a estratégia Pega a Visão, é só me informar que a aula 3 está disponível já. Eu envio para todo mundo. Opa, peraí. Então vamos lá.
Aqui o candle de número 5 abriu, né? Abriu o candle número 5. A estratégia já me reposicionou novamente. De 25 foi para 29 e me reposicionou para 24 pontos, até menos do que aquela outra reversão que seria, né, que esse candle de número 2, que eram 25 pontos. Então ele foi de 25, foi para 29 e agora retornou para 24, que é a estratégia que calcula isso e reposiciona e mostra ao operador aonde ele tem que ficar, que é onde realmente o mercado reverte, te deixando assim confortável, que se ele pegar naquela circunstância ali, naquele preço, ele vai ser mais, nessa situação ele vai ser vendido, não vai ser mais comprado, mas continuamos com ele comprado. Pode ser que ele continue aqui nesse movimento até nos pagar. Pode acontecer, porque ele não reverteu, mas aqui as chances de uma reversão aumentaram também muito para poder ele reverter. Só que a estratégia já está te orientando, já está te posicionando, reposicionando. Foi do 2 para o 3, do 3 para o 4, agora de uma forma mais suave. E consequentemente tu continua com a quantidade de contratos anteriores, que era ao cenário de 24 pontos, de 25 pontos aqui no candle 2. Só que a diferença é muito mínima aqui, porque tu foi de 25 pontos, tu foi para 29, tu alterou. Tu voltou agora para menos de 25. Tu quer alterar? Fica a teu critério, mas vai ficar tão rápido aqui, tão próximo, que eu não mexeria se fosse você. Mas você tem a opção também de reajustar isso, diminuindo a quantidade de contratos. Então a estratégia te dá diversas opções para tu trabalhar. É só tu ir pegando a visão, tu ir trabalhando de acordo com o que ela vai te falando. Ela faz toda o contexto e decifrar o enigma do mercado, que tu não precisa estudar o mercado, estudar gráfico, padrões gráficos, notícias e tudo, porque ela já absorve tudo isso de uma maneira única e te deixa posicionado do lado certo. Acabou-se a conversa. É só tu estudar a estratégia desde a primeira aula até a terceira, que agora continuou. Já temos a terceira aula agora, que eu implantei, que foi uma dúvida muito legal de um aluno que me deu a opção, me despertou a curiosidade de que foi no dia qual, meu Deus, 29 de 11 de 2021, houve um pregão muito difícil e complicado. Então eu fui lá e coloquei em prática essa estratégia aí, ó. Essa opção da estratégia Pega a Visão, essa opção de operar com 5 pontos. Então, se é um pregão difícil, a gente nunca sabe se ele vai ser ou não um pregão difícil. Então, se ele for um pregão difícil, a estratégia te dá uma opção operacional para que tu tenha mais chances de sair positivo, mesmo sendo um pregão difícil. Tá? Quem quiser descobrir qual é o pregão, coloca aí no seu replay de mercado o dia 29 de 11 de 2021, né? Você vai lá no replay e faça aquele pregão com a estratégia que você tem hoje em mãos. E veja a dificuldade que foi aquele pregão. Detalhe, a aula está disponível para quem adquiriu e quem for adquirir, completa o pregão todo, do primeiro candle que abriu até o último candle que abriu. Então foram diversas situações, foram explicações que estava acontecendo lá relacionadas ao AVOC, que dá um auxílio muito grande nas operações, por que eu entrei, por que não entrei, quantidade de contratos. Cara, foi tão exaustivo para mim fazer essa aula, mas eu tenho transparência, comprometimento com quem adquire o meu operacional, que realmente traz resultados. E tem um leque muito grande de opções operacionais que deixam o operador com um conforto maior, com mais segurança no seu capital, nas suas operações. Isso disponibilizando diversas situações, diversas maneiras de você operar, consequentemente com aleatórios também, saldos de margem de garantia que tu pode também trabalhar. Se tu tem muitos contratos, quer dizer, se tu tem um capital bom, grande, 20, 30, 40, 50k para operar essa estratégia,
tu tem aí várias opções para tu colocar em risco ou até ser mais agressivo, menos em risco e mais agressivo, conservador e mais agressivo com o teu capital, em busca de poucos pontos, potencializando mais ainda a assertividade da estratégia, consequentemente te trazendo lucros rápidos e tu se expor ao mínimo aqui no mercado. Então é um leque de opções muito intenso, muito grande, e cara, cada momento que faz, cada dificuldade que tem, cada problema que tem, isso me motiva a fazer uma aula para o pessoal do que pode ser feito. Então, se a gente pegar o pior cenário, que eu para mim foi um dos piores cenários que eu vi esse dia 29/11/2021, mesmo assim não foi necessário uma extraordinária quantidade de contratos para dominar aquilo ali. Opa, pera aí, um momentinho só. Então vamos lá, dando continuidade aqui. Então o candle de número 6 abriu e deixamos aqui, ó, era 24 pontos, já diminuiu meio. Já ajuda, meio ponto faz diferença. Então a estratégia recalculou novamente. E eu estou mantendo a minha posição nos contratos, porque se por um acaso ele vier aqui, ele vai ter volatilidade se reverter de e buscar meu objetivo, né? E me tirar no positivo com 5 pontos para eu sair rápido do mercado, para ter uma exposição mínima possível. Mas a estratégia lá de trás está dizendo que o mercado de dólar é comprado. Então vou me manter na compra. Então percebam que a assertividade do operacional em relação ao direcionamento do mercado é muito extraordinária. E ela te deixa posicionado sim, do lado certo que o mercado faz a reversão. Se ele vai pegar lá, ó, pegou minha ordem, R$100. Eu já automaticamente aqui, para não correr risco, zerar a ordem, todas as ordens, estou fora do mercado. Estou fora do mercado. Por mais que seja um mercado difícil, existe sim a possibilidade de você operar com essa estratégia diversas opções operacionais. Vai de acordo com aquela que tu ficar mais confortável. Tu tem aquela que é mais longa, de 8 a 10 pontos, 12 pontos, quem sabe é você, que pode acontecer de ir lá e pagar você com uma assertividade muito grande, que já existe essa assertividade. Óbvio que ela é assertiva ao extremo nisso. Só que, por exemplo, pega um pregão desse aqui, no início do pregão, não vi pagar uma vez ainda de 8 pontos até. Só pagou até 5 até então, mas pagou. Pagou. Se tivesse 8 pontos aqui, já tinha feito reversões, aumentando mais ainda o teu drawdown. Só que você buscando 5 pontos, você potencializa mais o nível de acerto, não é isso? E a quantidade de contrato que seja compatível. Acabou. Mas para isso você tem que saber calcular quanto tu precisa para isso. O valor que eu coloco lá como margem de garantia, que eu recomendo na estratégia lá na aula matriz, é o suficiente para fazer isso aqui. Mas cabe a você se vai querer usar esse capital ou não. Você tem a opção de fazer essa mesma coisa aqui e colocar o seu stop único. 25 pontos, 24 pontos que teve ali, ó. Ali seria quanto? R$240. Tu iniciando com 300, tu saía no positivo nas duas opções. Tu estaria aqui com R$100, com um capital de R$300. Era para eu ter feito isso naquele vídeo que eu fiz, era para eu ter feito dessa forma. Mas eu não, eu estava buscando mais pontos. Eu não estava querendo mudar o que eu tinha começado. Mas olhando direitinho pelo fato dos pregões ultimamente vem sendo um pouco mais complicados, para não ter que passar por isso, a gente pode potencializar a assertividade da estratégia, diminuindo só um pouco, 3 pontos a menos, o objetivo. Ponto, acabou-se. Entendeu? E colocar um objetivo único. Pô, vou botar ali o meu objetivo de saída de stop. Eu não vou reverter, eu não tenho saldo para reverter. Só que eu potencializei mais a minha assertividade. Por quê? Porque a partir do momento que a estratégia autoriza a minha entrada, há muita possibilidade do mercado andar
5 pontos. É mais fácil do que 8, 10, 12. Que até 12 eu estou dentro da estratégia. Então de 12 a 1, ou de 1 a 12, eu estou dentro da minha estratégia. Então não estou mudando nada, a estratégia é a mesma. A modus operandi dela é que muda, de acordo com cada um que tem a vontade de mudar, que tem a capital. Tudo isso é calculado. Então a aula 3, como eu estava dizendo, eu já fiz ontem, a aula 3 já está disponível. Quem for aluno já pode me cobrar isso, dá um oi lá no WhatsApp, que tem meu WhatsApp, tem meu e-mail, tem tudo. Eu preciso da aula 3. Automaticamente quando você falar, eu tenho o seu nome gravado, eu tenho tudo lá, as informações todas suas lá. Quando você mandar um oi para mim, eu vou saber que você é aluno, que você realmente adquiriu comigo esse operacional. Aí eu vou lá e vou enviar para o seu e-mail a aula 3, que foi justamente no dia 29/11 de 2021. Que, segundo informações de um inscrito, eu vou até dizer o nome dele aqui, porque ele não tem problema com ele. Ele disse que eu poderia falar, mas eu não vou dizer mais informações. O companheiro Rodrigo me orientou em dizer que no dia 29/11/2021 teve um companheiro aí do YouTube muito famoso que teve um negativo extraordinário nas estratégias dele lá, né? E que eu fosse lá dar uma olhada. Coincidiu por coincidência mesmo, velho. Porque ele me falou isso hoje. Se Rodrigo estiver assistindo esse vídeo, se puder confirmar aqui nos comentários essa situação, sou muito grato, Rodrigo, a você aí. Beleza? Muito grato mesmo. Se você puder me confirmar isso aí que você falou pra mim e que realmente aconteceu lá e com esse guerreiro aí no dia 29/11. E eu mostrei a operação com a estratégia, a operação desde o primeiro candle até o último, tá na aula. Quem for aluno que adquiriu a estratégia comigo, pode me dar um oi que eu vou mandar a aula 3 para cada um de vocês que adquiriram. E quem adquirir daqui para frente vai ter acesso à aula matriz, a aula 2 e a aula 3, que tá com toda essa riqueza de detalhes, com essa operação que eu estou fazendo aqui em detalhes durante todo um pregão dos mais difíceis que realmente acontece, e aquilo ali uma vez ou outra acontece, mas se você pegar o cenário mais difícil que houve, pera aí um momentinho só, deixa eu ver se autorizou outra entrada aqui, pera aí. Então vamos lá, pegou aqui mais uma ordem de venda, né? Eu entrei aqui na ordem de venda, a estratégia autorizou uma venda, eu entrei vendido e já me posicionei aqui, que a estratégia já me posicionou na primeira reversão se acontecer. Com um contrato posicionado, deixa eu dar uma pausa aqui para a gente fazer um cálculo. Com um contrato posicionado, 24,5 pontos. É aquele cálculo que a gente fez anterior. Vamos fazer ele de novo, para a gente não ter dúvida? Então vamos lá. Um contrato só, com 5 pontos de objetivo, vai resolver o meu problema de um drawdown de 24,5 pontos, R$245 com um contrato contra a minha ordem? Não. Então vamos acrescentar mais um. 2 contratos com 5 pontos vai dar o quê? R$100. R$100 resolve o meu problema desse negativo que se o mercado vir me deixar? Não. Então vamos aumentar para mais um. 3 são R$150. Resolve esse problema? Ainda não. Vamos aumentar para 4 contratos. 4 contratos com 5 pontos de objetivo, R$200. Resolve o meu problema? Não. Então vamos para 5 contratos. Então, 5 contratos com 5 pontos de objetivo, R$250. Beleza, deixou no 0 a 0. Só que eu estou posicionado com mais um contrato, né? Então, 6. Só que eu quero também ter lucro. Eu preciso de ter lucro nessa operação. Eu vou passar por esse sufoco todinho, colocar em risco o meu capital, potencializei o meu nível de acerto. Eu tenho uma estratégia que me deixa do lado certo do mercado, me posiciona do lado certo onde reverte.
e vai me reposicionando a cada candle que abre. Qual é o medo que eu vou ter? Eu tenho um Avoken para me dar um suporte visual do cenário interno do que está acontecendo nas injeções de dinheiro, na briga de oferta e demanda entre compradores e vendedores. Eu vou ter medo de quê com essas informações? Eu tenho um monte de informações aqui, uma sincronização que está me orientando e autorizando a entrada do lado certo que a estratégia está me posicionando. Eu vou estar com medo de quê? E lá na corretora eu tenho saldo suficiente para aplicar essa quantidade de contratos, porque na aula matriz eu informo quanto é necessário para poder operar essa estratégia, que é o que eu recomendo, não é uma regra. Tu que sabe do teu capital. Então, mas eu não tenho aquela quantidade. Para mim é muito, não tem problema nenhum. R$300 tu consegue operar. Eu já provei isso 10.000 vezes já. E vou continuar provando que com R$300 como margem de garantia, você consegue ter chances de operar com essa estratégia. Principalmente assim com essa situação de potencializar ainda mais o nível de acerto. Porém, você não vai ter condições de reverter. Então, ao invés de uma reversão agressiva dessa, você vai ter que ter um stop conservador, que é exatamente o que você está posicionado. Porém, você potencializou mais o teu nível de acerto, diminuindo a quantidade de pontos. Entendeu? Então você vai colocar o seu stop. Se o mercado não conseguir ir lá e te pagar, porque aqui, por exemplo, ele não pagou ainda. Só andou 2,5 pontos a meu favor, já está voltando. E se ele voltar aqui e for me reverter, eu estou pronto e preparado, porque eu tenho aqui a gente está fazendo uma ilustração, né? Aqui uma aula, onde eu tenho aqui implantado lá na margem, como margem de garantia, o valor que eu preciso para operar a minha estratégia usando esse tipo de agressividade aqui e potencializando o nível de acerto da estratégia. Mas já que tu não tem, tu só tem 300, 500 reais, tu não vai colocar reversão, tu vai só colocar o teu stop único, conservador. Se o mercado for lá e te pagar, beleza. Se ele for lá e te tirar, cara, fazer o quê? Olha o drawdown que está aqui. Tu entrou numa operação de 24,5 pontos, tu ainda tinha a opção de não entrar nessa operação, uma vez que tu antes de entrar, tu poderia chegar aqui sabendo que tu sabe onde está todos os indicadores e chegar aqui e dizer assim, caramba, eu tô aqui com 29 pontos. 29 pontos aqui. Não, não é aqui não, é aqui. Foi a entrada, foi aqui. 24 pontos de negativo contra a minha ordem se eu entrar. Porque eu já sei onde está todas as informações aqui na tela. Então eu já sei onde é que vai ser o meu drawdown, se caso eu entrar tanto numa compra quanto numa venda. Então eu tenho aqui 24 pontos contra a minha ordem. Caramba, eu só tenho R$300 de margem de garantia. Eu vou arriscar tudo isso? Não. Espera passar, espera. Passou esse candle, passou o outro, passou 11 horas, meio-dia, 1 hora da tarde, não importa. Em algum momento vai ter uma oportunidade para você entrar compatível à sua realidade financeira. Não é obrigado a você entrar em todas as entradas que a estratégia dá, não. A estratégia ela vai calculando ao longo do pregão, a partir do segundo candle por diante, até o último candle, quanto você vai ter aqui de drawdown. Ela vai calculando e vai dando as entradas, tanto de compra quanto de venda. Ela vai informando para onde o mercado está indo e tu vai acompanhando. Tu vai entrar naquilo que for compatível à tua realidade financeira. É isso que eu estou mostrando lá na aula do pregão do dia 29/11. É o pregão inteiro, eu operei o pregão inteiro. Foi cansativo para mim? Foi. Eu estava ficando com a mente já assim cansada, mas eu fiz essa aula porque foi um pregão difícil e eu gosto de mostrar com transparência o que meu operacional pode proporcionar. Então, se a gente pegar um nível daquele mais difícil, um cenário tão difícil daquele que foi apresentado naquele pregão do dia 29/11 de 2021, e levar ele em consideração em todos os pregões, vai ser muito difícil você sair um pregão sem... um momentinho só aqui. Vai sair um pregão sem sair no positivo. Provavelmente. Deixa eu ver aqui uma coisa, porque a estratégia aqui mudou. Já reposicionou. Pera aí.
Pronto, a estratégia já me reposicionou aqui, novamente diminuindo o meu saldo aqui de negativo para 20 pontos, mas eu vou manter, enquanto ele estiver diminuindo aqui, ele está se aproximando de uma possível reversão. Isso também eu ensino lá na aula, que a estratégia também vai te dizendo isso. Por mais que ela venha diminuindo o teu drawdown de uma reversão, uma possível reversão se acontecer, consequentemente tu vai ficar com o radar ligado, porque a qualquer momento ele pode reverter. Ele pode reverter, ele está diminuindo, mas tu está vendido. Nesse caso aqui a gente está vendido. Vamos deixar rolar aqui. A gente está vendido aqui, né? Então, para mim, o mercado de dólar nesse momento é venda, até que a estratégia mude o posicionamento. É vendido. Então eu estou posicionado do lado certo. Mas se ele vai reverter, isso quem vai dizer é o mercado, com o cenário que ele vai apresentar e a estratégia que vai fazer todo o trabalho de me posicionar do lado certo dele. E as informações ela vai dando a cada candle que abre. Então o operador vai acompanhando, mais posicionado do lado certo. Com essa riqueza toda de informações, qual é o medo que o operador vai ter de operar aqui nessa situação? Um momentinho só, não. Vamos ver aqui uma coisa. Deixa acontecer. Então, no dia 29/11/2021 eu peguei esse pregão e fiz a aula do início do pregão até o final, operando dessa forma aqui, ó, de uma maneira mais agressiva e consequentemente potencializando mais ainda o nível de acerto da estratégia. E segundo informações do guerreiro lá que falou para mim, nesse exato dia teve um companheiro aí do YouTube que tem uma estratégia, as estratégias mais famosas do YouTube no Day Trade, que nesse dia foi um calor imenso. Então é complicado isso. Então quem quiser ir lá dar uma olhada, né, pode ir lá dar uma olhada. Eu não vou estar falando o nome de ninguém, mas com poucas palavras um bom entendedor basta. Eu não estou aqui para estar falando mal de ninguém. Eu não estou falando mal. Eu estou falando que existem estratégias que são conservadoras, que te dão realmente o direcionamento do mercado, e existem estratégias que não te dão o direcionamento do mercado e não são nem um pouco conservadoras do capital de quem está operando, porque para você operar certas estratégias que tem no mercado por aí, tu tem que ter um nível financeiro muito grande, que se brincar não era nem necessário tu estar se arriscando no day trade, porque o day trade é a opção mais difícil e mais perigosa da Bolsa de Valores. E é aquele que consegue fazer um operacional que seja compatível à realidade financeira da maioria da população, que ofereça um conforto nas operações, uma maior segurança, um direcionamento correto, um posicionamento certo, exato, com precisão. Cara, não é para todo mundo isso, eu não estou me gabando, eu só estou falando que o meu operacional é diferenciado por esses detalhes. Então eu fiz a aula, eu fiz questão de fazer uma aula exatamente nesse dia, usando o meu operacional de uma forma potencializada no nível de acerto, e o pregão inteiro, desde a primeira aula desde o primeiro candle até o último candle. Deixa eu dar uma paradinha aqui, pessoal, um momentinho só, porque já modificou aqui a história. Um momentinho. Então vamos lá, vamos ver o que é que aconteceu aqui. É muito interessante esse momento aqui, que eu sei que chegou aqui até agora nesse vídeo, tá vendo isso aqui, né? Deixa eu só ajeitar isso aqui que eu não tinha ajeitado. São 6 contratos, se por um acaso reverter, que agora eu já estou com 13 pontos, já diminuiu muito satisfatoriamente a minha quantidade de drawdown contra a minha ordem. Então agora eu estou de 24 pontos, eu caí, a estratégia me reposicionou ao meu favor, onde o mercado realmente vai reverter de uma venda para uma compra, mas no momento ele continua vendido, certo? Com 13 pontos, e eu vou manter ainda meu nível de contratos, porque eu potencializei o meu acerto. Se ele vir aqui e reverter, provavelmente ele vai ter força para chegar no meu objetivo de 5 pontos. Com 6 contratos, vai derrubar um, eu vou ficar posicionado com 5 contratos, com 5 pontos de objetivo. Droga. 5 pontos, ok? 5 contratos com 5 pontos, beleza. Só que, olha o que o avô que está falando. O que aconteceu aqui, ó.
nesse candle. Esse candle aqui, ele teve uma agressão de contratos, né? Uma agressão da parte vendedora. Muito boa. Uma agressão grande. Já nessa barra aqui que informa o candle de número 8, já foi denunciado pelo Avoke que aconteceu aqui uma absorção. Não com uma agressividade delta tão intensa. E isso pode acontecer de realmente o mercado ser vendido, que ele está vendido, e passar a ser comprador. Pode acontecer, certo? O que vai definir isso é o mercado, é a injeção de dinheiro ao vivo que está acontecendo lá. Porém, o Avoke denunciou uma absorção. O que foi que aconteceu? Uma divergência delta. Uma divergência delta. O candle estava vermelho. Se ele tivesse vermelho e tivesse ficado verde, aqui foi balanceado, mas uma agressão maior da parte dos vendedores, né? Se você pegar aqui e puxar aqui, ó, 180 mil negociações, né? Se você puxar aqui o vermelho, até o delta, 203 mil, né? 203 milhões no caso, né? Então, isso aqui, a agressão vendedora foi superior aos compradores, né? Consequentemente, derrubando o mercado nesse momento aqui no candle número 7, né? Às 10h30 da manhã. Porém, a partir do segundo candle, do outro candle, do número 8, e o Avoke já mostrou uma divergência delta, com a agressão que não foi tão grande, a agressão delta, né? Mas aconteceu uma agressão delta muito grande. E aconteceu a divergência, porque aqui a barra vermelha e ficou amarelo. E o candle de número 8, ele fechou verde. Isso denunciou uma absorção aqui dentro. Então, durante essa absorção, os compradores absorveram os contratos e a agressão dos vendedores do candle anterior, das negociações anteriores, beleza? Até aí? Só que aqui pode acontecer que o mercado lateralize durante segundos, minutos ou até horas. Isso pode acontecer. E nada impede também do mercado continuar caindo e vir a acontecer uma outra absorção de preço lá embaixo, para daí sim ele tomar um roteiro. Se ele explode para cima, se ele explode para baixo, se ele permanece segundos, minutos e horas lateralizando novamente. Isso pode acontecer de diversas maneiras diferentes. Mas aqui nesse cenário, o que é que o Avoke me disse? Que aconteceu uma absorção de preço por conta da divergência delta e confirmado pelo candle fechando verde, positivo. Então, consequentemente, pode acontecer do mercado subir ou ele continuar caindo. Vai de acordo com as informações que vão acontecendo a partir da barra que está no candle de andamento, representando o candle de andamento, mostrando internamente as agressões, tanto de oferta quanto da demanda dos compradores, dos vendedores, quem estão no domínio da situação. Beleza? Então vamos dando continuidade aqui à nossa operação, reposicionado pela estratégia de uma forma mais confortável nesse momento, usando das primeiros posicionamentos lá, a quantidade de contrato, me mantendo, porque se reverteu, então quer dizer que ele tem possibilidade, já me pagou, pronto, é assim que funciona, é desse jeito, você consegue potencializar mais a tua assertividade no operacional, tendo uma exposição. Óbvio que se ele pegar a ordem e vier contra aqui, tu tem que ter saldo para sustentar, mas a possibilidade dele continuar o movimento ao teu favor e pagar os 5 pontos é muito maior do que tu ter menos pontuação, tu ter menos contrato exposto e com a pontuação muito alongada. Então essa estratégia dá diversas e milhares de opções operacionais para que o operador se sinta confortável, direcionado e que saia a maioria das vezes positivos. Aconteceu aqui uma divergência delta com uma situação de uma intensidade pequena, óbvio, de contrato, né, de agressão, mas aconteceu aqui a denúncia por conta desse candle que fechou verde positivo durante uma divergência delta.
denunciando uma absorção. Então os compradores absorveram a agressão dos vendedores do candle anterior, das negociações anteriores. E agora, durante essa barra do Avoke, que está representando as negociações internas dentro do candle de número 9, a agressão delta está muito superior. Veja a largura dessa agressão que está acontecendo. Então isso é muito bom. Veja que cada vez que os compradores estão agredindo, né, de uma forma mais intensa, o Avoke vai acompanhando e vai mostrando ao operador o que está acontecendo internamente. Se você pegar aqui na parte dos vendedores, 126 milhões. E se você pegar aqui, ó, 176 milhões de negociações de pontos dessa situação aqui. Então a agressão está sendo maior, a competição entre oferta e demanda, entre compradores e vendedores dentro das negociações internas desse candle aqui estão sendo traduzidas pelo Avoke aqui embaixo. Então isso aqui vai deixando o operador mais confortável. Se ele, por um acaso, acontecer de romper ali agora, a agressão lá embaixo, isso está me deixando um pouco mais confortável. O mercado acabou de reverter. Se ele vir aqui e me der uma entrada, eu vou entrar aqui de novo, mais uma vez e novamente. E já são 11h16, eu já poderia ter parado aqui. E o certo é parar, entendeu? O certo aqui é parar. Eu acredito que seja até bom, mas vamos dar continuidade um pouquinho, mas a aula está ficando muito longa. Isso aqui é vídeo para o YouTube, mas isso está sendo de uma extrema ajuda para muitos alunos que estão acompanhando os meus vídeos aqui no YouTube, mostrando e acompanhando como está funcionando a estratégia deles nesses pregões. Porque quando eles surge uma dúvida, eu venho aqui e vou expor, porque a minha clareza é total com meus alunos e com todos que estão aqui acreditando no meu trabalho. Quase dava entrada ali, ó. Não deu entrada ainda. Ah, entrou. Eu quero 5 pontos só quero 5. Já até pagou os 5 pontos. Bora, menino. É 5 pontos que eu quero. 5 pontos e meio. O carro de meio, mas não pagou de todo jeito de 5. Então, com isso eu mostro, provo que há sim condições de pegar um pregão difícil e se manter de uma forma confortável, mas para isso tu tem que ter margem de garantia para poder sustentar um negativo que se vier contra a tua ordem. Tu ficar posicionado ali, tu ter condições de aplicar a quantidade de contrato suficiente, que a corretora autorizar tu colocar aquela quantidade suficiente, então tu tem que ter margem para isso. Só que tu vai estar aparelhado por uma estratégia que realmente tem fundamento, uma estratégia calculada, uma estratégia que te dá conforto às tuas operações, que te deixa num posicionamento correto do mercado, no lado que o mercado está, com toda certeza, para o lado que o mercado vai. Tudo isso é impressionante. Tu tem o apoio do Avoke te informando tudo que está acontecendo nas negociações internamente em cada trabalho, em cada vela dessa que tá operando. Tu tem um contexto enorme aqui de opções que fazem a sincronização de informações para a tua tomada de decisão, para tu entrar no lugar certo, para tu se posicionar no lugar certo de uma possível reversão. Tu diminuindo a quantidade de pontos de objetivo, tu está potencializando mais ainda a assertividade da tua estratégia, do teu operacional naquele momento. Então, cara, eu não vejo, não tenho nem o que palavras mais para estar falando tanto. Então vamos ficando por aqui. A aula do dia 29/11/2021 já está disponível para todos os alunos que adquiriram o operacional. Me chama no WhatsApp e fala lá para mim: eu adquiri, Rafael. Eu vou saber que tu adquiriu. Eu vou saber, porque tem lá, quando tu mandar mensagem para mim, tuas conversas, mesmo que tu tenha pagado aí, mas para mim tá aqui. Tudo que a gente falou, tá o comprovante, tá tudo. Então aí tu, quando der um oi lá pra mim, manda pra mim pro meu e-mail, já manda teu e-mail, mas eu vou ter lá teu e-mail. Eu vou lá e mando pro teu e-mail a aula que foi do dia
29 de 11 de 2021, solicitado por um aluno, que foi um dia muito difícil comparado a outras estratégias que tem por aí também, que quem tiver outras estratégias pode operar no backtest nesse dia, e se tiver adquirido o meu operacional, opera do jeito que eu estou mostrando, dessa forma que essa aula está do dia 29, aí depois vocês podem falar aí embaixo nos comentários o que achou. Porque está aberto aí para todo mundo falar o que achar do meu operacional, pois até hoje todos estão satisfeitos com o meu operacional, graças a Deus. E cada dia que passa eu vou abrindo o leque para umas situações de operacionais diferenciadas, um leque de opções para os operadores terem conforto nas suas operações usando minha estratégia. E é o caso do operador que tem o mínimo de capital possível até o que tem uma boa margem de garantia para trabalhar. O que tem menos, infelizmente, ele só não pode reverter. Mas ele está posicionado do lado certo da mesma forma e vai colocar lá o stop dele aonde realmente tem que ser colocado. Acabou-se a conversa, é assim que funciona, entendeu? Então vou ficando por aqui, para mim hoje já é o suficiente para finalizar a dúvida do pessoal em relação ao operacional nesse dia de hoje. Existe essa opção. Então se a gente pega um cenário, ó, que já tinha pago 5 pontos de novo, viu? Já tinha pago 5 pontos de novo, ó. Desde a entrada, pagou 5 pontos, já pagou de novo. Então assim, o que é que acontece aqui? Por mais que a gente pegue um cenário difícil, que isso aqui não é um cenário difícil, isso aqui é um cenário que o operador ele tem que ter, ele não vai adivinhar como é que vai ser o pregão, mas ele no início do pregão ele já tem que ver o drawdown que ele vai entrar na operação, se ele tem capital suficiente para entrar. No dia que eu entrei aqui, eu quis arriscar por maneira própria, de forma que eu coloquei 10 pontos de objetivo, foi 8 se eu não me engano, foi 8 parece, que eu coloquei, ou foi 13, uma coisa assim, porque eu peguei uma vantagem. Eu mostro lá lá no vídeo no YouTube, para todo mundo tá lá. Foi o vídeo anterior, foi de sexta-feira se eu não me engano, foi sexta ou foi quinta, da semana passada, né? Do dia 11, foi dessa data aqui, pronto, no dia 11 do 8, que aconteceu isso. Eu poderia ter colocado ali, entrada ali, botado 5 pontos, eu tinha acontecido tudo isso aqui, ó, que fez agora, naquele dia. Só que eu fui colocar, eu peguei uma vantagem, coloquei mais pontuação e quis agredir mais um pouco. Então eu que arrisquei por conta própria e tendo a margem de garantia de R$300. Só que eu não vou fazer mais dessa forma, eu vou usar a estratégia por eu ter uma margem pequena, que eu estou mostrando que há sim condições da gente dobrar a margem de garantia. Estou fazendo isso pela segunda vez, que a primeira vez quando eu mostrei, começamos com R$300, com menos de uma semana estava com 1.300 e pouco. Olha lá, 5 pontos já tinha pago de novo nessa outra operação, mais uma operação, pagando 5 pontos. Olha lá, entrou, tá, só que quando você entra, você vai ficar posicionado no seu drawdown, compatível com a reversão, com contrato suficiente para pagar mais 5 pontos depois, ou você vai colocar a sua saída única. Se o mercado não te pagar, tu vai aceitar e vai sair da operação com um prejuízo e acabou-se a conversa. A margem é pequena, infelizmente a gente não faz milagre, mas a gente tem como tentar sair positivo, tem opções para isso e chances para isso, de acordo com tudo que eu uso aqui como uma sincronização que vai levar o operador a ter êxito e mais certeza na sua entrada e buscar um objetivo curto para potencializar mais o nível de acerto. E ainda a ajuda do Avoc, que é uma ferramenta extraordinária. Então, vamos ficando por aqui. Muito obrigado por chegar até o final. Espero ter ajudado com essa aula. Quem quiser adquirir o meu operacional, na descrição do vídeo tá o meu contato. Só é me dar um oi lá, que a gente você já vai receber a aula 1, que é a base, a aula base, a matriz. Vai receber a aula 2 com outras opções operacionais e a aula 3, que é essa outra opção operacional que foi elaborada, que foi feita do dia 29 de 11 de 2021, que foi um pregão
inteiramente, do início até o final, complicadíssimo. Aí quem adquiriu o Pau Operacional vai ter essa aula lá disponível para saber o que foi que aconteceu. Ó, pagou de novo mais 5 pontos. Beleza? Já tinha pago aqui R$150 a mais aqui do nível que a gente já chegou durante o pregão, até antes das 12 horas da tarde, né? 12 horas em ponto, beleza? Fechei por aqui, finalizei a aula por hoje. Um abraço e até o próximo vídeo. Fui!